Fala turma! Franklin aqui e vamos dar início a mais uma temporada do Lampaguejando! Vamos falar das principais profissões do digital. Se você não sabe quais são, anota aí que vai dar bom. Nós vamos falar de 10 profissões do digitais. 10 profissões que vão revolucionar, estão revolucionando e vão tirar vaga de muita gente aí de trabalho e que vão fazer muitas outras pessoas ganharem muito dinheiro com isso também. Solta a vinheta aí, editor! Então, continuando, galera, você vai entender algumas profissões que são muito importantes, não somente para uma agência de marketing digital, mas para quase todas as empresas que querem trabalhar com internet e até no off também, até no off. Então a gente vai começar a seguir uma sequência de ordens aqui de profissões. Eu falei 10 porque uma é surpresa. Então em todas essas profissões nós vamos trazer aqui um profissional, vamos trazer um profissional aqui pro Lampaguejando para você conhecer quais são essas profissões e vai ser a pessoa que trabalha com isso. A pessoa que trabalha na área vai estar aqui conversando contigo e falando sobre a profissão dela e por que ela é importante. Então nós vamos citar cada uma delas, vou explicar um pouco e nos próximos podcasts eu vou trazer esse profissional aqui para estar entrevistando cada um deles e falar como é que eles ganham a vida, realmente o que vai revolucionar, as novidades que tem na sua área. Vai ser muito legal. Fica com a gente. Então vamos falar da primeira, o designer. O designer, o design simplesmente, em questão de números, de dados, é o cara que tem 65% da audiência na internet é o designer. Como assim? É o profissional que eu tô falando? Não o profissional somente do design, mas o design de tudo que você faz, seja da sua landing page, do seu Instagram, seja da sua arte, o que for. O designer ele é responsável por uma retenção de 65% da atenção da pessoa no online. Então é claro que o designer ele é muito importante para o marketing digital. Ah, Franklin, mas aí tem a inteligência artificial, tem o Midjourney, tem vários aplicativos que fazem ali o design. Só abrir um parênteses aqui. Todas as profissões que a gente vai falar, cabe em cada uma delas a inteligência artificial. Mas você tem que entender que a inteligência artificial ela não trabalha sozinha. Não adianta, mas a ideia é trabalhar. Sim, a ideia é trabalhar, mas vai ter que ter o profissional por trás dela. Claro que não vão ser mais 10, 15 pessoas cuidando de uma coisa só, mas vai ter um profissional pelo menos para cuidar dessa inteligência artificial. E no design é a mesma coisa, apesar de ter muita inteligência artificial por aí para vários tipos de aplicativo, para várias coisas, o design também. Não é só você dar uma ordem ali para aquele aplicativo e ele vai criar a arte que você quer. Não é somente isso, mas tem que ter um designer para fazer o quê? Para fazer a correção, porque o design que vai dar uma ordem, por exemplo, a inteligência artificial, ele não vai pegar a arte toda completa. Ele vai precisar de uma parte daquela arte ali que vai ser muito mais rápido de ser criada com a inteligência artificial, sim. Mas o designer, ele é um cara muito importante para o seu negócio. Você tem que ter um designer, você precisa trabalhar com design e é uma das profissões que ela tem uma porta de entrada muito fácil. Você pode começar jovem, pode começar velho, você pode começar sendo idoso, tem muitos grupos que a gente faz parte, a gente acha muitas pessoas de mais idade fazendo sim o design. O design ele é muito importante, então o design ele é um dos caras principais que vão precisar fazer parte aí do seu time, do seu negócio. E tem outro número, só lembrando também que as ordens que eu tô falando aqui não é ordem de importância não, tá bom? É uma ordem aleatória que decidimos falar, mas para não falar que é importante, o último é o melhor, tá ok? Então fica aí com a gente aí. Então vamos falar também do gestor de tráfego. Gestor de tráfego, ele é uma das funções que eu trabalho aqui na Lâmpago também. Hoje é impossível, não é clubismo nem nada não, mas hoje é impossível você ter um negócio e não ter um gestor de tráfego, e não ter um impulsionamento nas suas publicações, no seu site, que eu vou falar um pouco também sobre isso daqui a pouco. Não tem como você ter uma agência, não tem como você ter uma empresa, não tem como você ter uma equipe, seja do que for, seja o ramo que você fizer. Às vezes você tem um evento, às vezes é igreja, enfim, tem que ter um impulsionamento. O gestor de tráfego é o responsável por esse impulsionamento. Sabe aqueles anúncios patrocinados? Tem até alguns reels, alguns comentários que eu faço no perfil da Lâmpago. E você sabe que tem alguns reels que aparece lá, stories, você vai sempre ver feeds, tem lá o patrocinado, alguém te levando a comprar algo ou assistir alguma coisa, ou se cadastrar em alguma coisa, você vem, ou você já comprou até mesmo algumas coisas através desse anúncio patrocinado. Quem faz esses anúncios de forma profissional
é o gestor de tráfego. Então você tem que ter o gestor de tráfego para trabalhar no seu negócio, para que ele venha ter mais visibilidade, que venha trazer mais pessoas para conhecer o seu tipo de serviço. Então não tem para onde fugir. Não existe hoje negócio no online que não tenha que ter o impulsionamento, que não tenha que ter o tráfego pago, que não tenha que ter o gestor de tráfego. Então vamos trazer, não vai ser eu que vou falar nesse dia, eu vou trazer outro amigo para vocês entenderem de uma outra visão por fora, como é a rotina, como é que um gestor de tráfego ganha a vida, tá certo? Então vai ser muito legal e é uma das profissões maiores que tem aí no digital, é uma das mais importantes, sem clubismo, mas você sabe que é um dos mais importantes, é o gestor de tráfego para sua equipe. Vamos falar também do filmmaker. Para quem não sabe, o filmmaker é essa pessoa que está filmando aqui, está produzindo um conteúdo aqui enquanto eu estou gravando, tá? Você vai ver que nos stories, nos giros da Lâmpago, vão sair do estúdio Lâmpago, vão sair alguns vídeos que foram feitos através do filmmaker. O filmmaker é o cara que grava vídeo somente? Não, ele grava vídeo, mas de forma estratégica. O filmmaker, ele sabe o momento certo, o ângulo certo, a iluminação certa, ele sabe tudo o que tem que fazer para o seu conteúdo ser impactante. Detalhe, segredo, não fala para ninguém. A maioria dos conteúdos que vendem no Instagram hoje é vídeo. No Instagram e em todas as redes sociais. Então não adianta. Tem que ter um bom filmmaker, uma pessoa que saiba fazer isso. Mas se você não tem como capacidade de contratar, cara, você pode estudar, você pode aprender. Mas você tem que se dedicar nisso como uma profissão. Porque não é somente você chegar e abrir uma câmera e filmar. Não é só isso. Dá pra fazer quando não tem poucos recursos? Pode ser, mas quando você tem um profissional que saiba dirigir, saiba mostrar o caminho certo, o que fazer, os conteúdos são impactantes. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, você foi impactado alguma vez na internet com algum vídeo de alta qualidade ou com um vídeo que te chamou a atenção. Esse é o trabalho feito. Claro, é o artista que está sendo filmado, é o influenciador, tudo bem. Mas quem está fazendo toda a mágica acontecer é o filmmaker. Então, o mérito é pro cara também que está sendo muito bem pago para isso e você vai saber também porque o cara é bem pago e como é que funciona, tá ok? Também temos outro cara muito brabo aí também no digital, que é o copy, ou o famoso copywriter. Você que sabe como é que você chama, carinhosamente é apelidado pela maioria de copy. O que é o copy? Com certeza também você já comprou algo na internet, você já viu um vídeo de vendas e aquele vídeo te convenceu. Quer ver um exemplo legal de um copy? Quando você passa, não sei como é que é a tua rotina, mas quando você vê uma manchete de um jornal e você para ler aquela capa, quando você vê um aviso na televisão, até mesmo os anúncios que chegam para você, normalmente quem escreve aqueles anúncios para te convencer a parar, a assistir, é o copywriter. O que é o copywriter? Ele é especialista em linguagem, em escritas e linguagem também persuasiva ou até dissuasiva. Ele faz que através da linguagem de texto, ele consegue fazer você tomar uma atitude ou deixar de tomar uma atitude. Você comprar um produto ou você deixar de comprar aquele produto para ver outro, para fazer outro. Enfim, o cara consegue te convencer de comprar algo, consegue te convencer de desfazer algo que você estava fazendo ou comprando uma coisa errada. Ou seja, o copywriter ele é um cara que tem uma linguagem estratégica no texto, na escrita, em legendas. Normalmente, quando você tem um profissional de copywriter lá, o cara que digita, para alguns também conhecido como redatores, eles são muito bons, talentosos em copy. Então, assim, o copy ele é essencial para todo e qualquer conteúdo na internet, porque ele consegue, como eu te falei, ele consegue fazer uma escrita persuasiva ou dissuasiva com gatilhos mentais que fazem com que você compre, assista, leia aquela matéria, faça qualquer coisa envolvendo ali uma atitude sua. Isso é feito através do serviço do copywriter. Ah, Franklin, vem de novo aquela história. Mas hoje tem o ChatGPT. Cara, entenda que a inteligência artificial ela veio para ajudar, ela é uma ferramenta, mas ela não trabalha sozinha. Você pode fazer o que você quiser com o ChatGPT, porém tem que ter ali um copy para poder corrigir aquilo que o ChatGPT fala, porque nem tudo que ele fala dá certo. Eu conheço pessoas que já montaram projetos de segurança no trabalho pelo ChatGPT, mas ele pegou tudo aquilo que estava escrito? Não. Ele pegou, como ele entende das normas, dos fundamentos, ele alterou aquilo que era necessário. Então o ChatGPT ele vai te ajudar no texto? Sim, mas ele não vai ser absoluto, ele não vai ser decisivo. O copy ele vai estar lá para corrigir, para falar a parte dele e explicar de forma correta. Então não pense que a inteligência artificial vai substituir humano, não. A inteligência artificial ela vai ajudar, é uma ferramenta que ajuda e o copy ele também é muito ajudado hoje
pelo ChatGPT ou por qualquer inteligência artificial, desde que o cara saiba usar. Se o cara souber usar, normalmente alguns deles têm algum ranço, tem alguma aversão ao ChatGPT. Mas se o copy souber usar, ele vai economizar muito tempo e vai conseguir fazer até muito mais dinheiro quanto a isso. Então o copy vai ser um dos caras que nós vamos trazer aqui também. Normalmente são bons advogados, normalmente são bons redatores, enfim. Você vai entender aqui, você vai ouvir falar muito ainda dessa profissão do digital que é o copy. Próxima profissão, social media, ou SM, ou que eu mais gosto de chamar, que eu particularmente não gosto muito do nome de social media, tem gestão de conteúdo, gestor de conteúdo. É o famoso social media. Cara, tem que ter. Por quê? Porque o gestor de conteúdo, social media, ele vai direcionar a sua rede social. Ah, social media é aquele cara que posta as coisas pra gente na internet? Não. Ele vai direcionar. E quando o social media ele é bom, cara, ele dirige toda a equipe. Ele dirige o copy ou ela, normalmente é a mulher. A maioria, não é necessário, conheço muitos homens são social media. Ele dirige o copy, ele dirige o gestor de tráfego, ele dirige o design, ele dirige tudo. Ele faz a gestão dos conteúdos da sua empresa na internet, seja no Instagram, seja no YouTube, qualquer plataforma, o social media ele vai saber direcionar. Como? Para o público certo, para a idade certa, na hora certa, o que fazer, quais são as tendências, o que não é tendência, tudo. Tudo o gestor de conteúdo ou social media, ele vai te explicar, ele vai te ensinar. Então é muito necessário que você tenha sim um social media na sua equipe, na sua empresa. É uma das principais contratações. Você quer montar uma equipe de marketing para sua empresa, para o seu negócio ou para o seu segmento que você está fazendo na internet, porque existe cada uma dessas profissões, tem influenciadores nessa profissão, que é o que eu vou falar até sobre ela daqui a pouco. Mas primeira contratação que eu indicaria, antes de ser gestor de tráfego, tudo, é você contratar ou pedir ajuda a um social media ou um gestor de conteúdos, tá certo? Que é uma das profissões mais bem pagas e mais requisitadas que tem hoje no Brasil e no mundo, é um social media. Que o cara que sabe trabalhar bem, ele eleva o nível da empresa para outros patamares que, tipo, não tem como fazer sozinho. Então, social media, uma das profissões mais importantes, também vai ter um especialista falando aqui quanto a isso. Outra profissão muito top que a gente vai trabalhar aqui também é a profissão do quê? Não é nem uma profissão em si, é um segmento, é o e-commerce. O e-commerce na prática, o que é o e-commerce? A gente fala nome bonitinho assim, mas eu sou mais simplista. Então o e-commerce é praticamente uma loja online, uma loja digital. Como? Que loja de quê? Loja do que você quiser. O que você quiser vender, você pode montar uma loja no digital. Já falamos muito aqui, tem vídeos do Pergunte ao Dihan, tem vários vídeos aqui sobre e-commerce também no próprio canal da Lâmpago. Mas o e-commerce, ele é um dos segmentos mais procurados hoje na internet. Sabe por quê? Porque hoje você não precisa gastar muito dinheiro para abrir sua loja. Pelo menos no online. No online, a porta de entrada ela é muito maior, muito mais fácil, muito mais barato. Normalmente um e-commerce no espaço físico, você tem que alugar o espaço físico, você tem que reformar o espaço físico, adaptar, contratar funcionário, fazer tudo isso. No e-commerce não, na sua loja online, você vai precisar no máximo de um designer, que é temporário ali, ele só vai fazer o layout do teu site. O layout não, ele vai fazer as artes pro teus banners, só isso, teus banners da tua loja. E mais nada. O web design para te dar uns auxílios ali, mas tu consegue hoje montar, todo mundo consegue montar hoje um e-commerce praticamente de forma sozinho, com alguns parceiros que nós trabalhamos aqui, no V-Shop hoje, que é um dos maiores dele, mas cara, o e-commerce ele te dá uma porta de entrada para você vender o que você quiser, você administra e você faz sozinho a sua loja. Então temos parceiros que vão explicar sobre a profissão do e-commerce aqui, vão mostrar como é que é simples abrir a sua própria loja no digital. Cara, não tem barreira de entrada nenhuma para fazer um e-commerce. Você pode realizar o teu sonho de empreender abrindo a sua loja do seu segmento, a loja de roupa infantil. Já vimos lojas de sex shop, muita loja de sex shop vende. Tem loja de peças de carro, de tudo. O que você quiser, peça de moto, automotiva no geral, enfim. O que você quiser, você abre no digital, o famoso e-commerce. Você consegue abrir a sua loja no digital, abrir sua loja de forma profissional, menos de R$1.000 você consegue abrir, já iniciar o seu segmento, a sua loja no online, tá certo? Agora, R$1.000, você que tem a sua loja própria no físico, você gastou R$1.000 para abrir sua loja? Eu duvido, R$1.000 você não consiga nem pintar praticamente o seu estabelecimento. Então,
vamos mostrar o e-commerce na prática aqui, como é que funciona e como você pode começar hoje. E-commerce dá para fazer em menos de 2 horas você consegue abrir a sua loja no online, tá certo? Menos de 2 horas você consegue ter a sua primeira loja no digital. Então vamos falar muito sobre e-commerce aqui, que é uma das coisas que está revolucionando todo mundo. Ou você nunca comprou nada pela internet? Eu duvido que você nunca tenha comprado nada pela internet, tá certo? E agora vamos para outro segmento que é muito parecido com o e-commerce, que é o dropship. Como é que é esse dropship? O e-commerce ele funciona assim. Você tem uma quantidade de estoque na sua casa de roupas, de sapatos, de peça automotiva. Você coloca esses produtos na internet e vende. O dropship é um pouco diferente porque você tem a sua loja no digital, porém você não precisa ter estoque nenhum. Como assim, Frank? Não precisa de estoque. Você vai vender com o estoque de outra pessoa. Como se o estoque é da outra pessoa? O cliente ele vai comprar na sua loja, mas quem vai enviar é o dono do estoque. Ele que vai enviar direto para o seu cliente. Por isso que eu estou falando que em menos de 2 horas você consegue ter a sua própria loja na internet. Você não vai gastar praticamente nada, só vai gastar tempo de divulgação. Mas o dropship é o próprio fornecedor que entrega. Você não precisa ter estoque nenhum. Aonde já se viu, em algum lugar você ter uma loja sem ter estoque. Uma loja que você pode abrir sem ter nada teu. Sem ter não, só no máximo teu CNPJ. Mas você não precisa ter nada teu. Você pode abrir a loja com estoque de outra pessoa, dependendo do segmento que você quiser. Isso é muito simples. É o dropship, que é uma das duas coisas que estão também revolucionando o digital e estão fazendo muitas pessoas largarem carteira assinada, estão fazendo pessoas conseguirem sua renda extra e estão fazendo pessoas mudarem de vida fazendo dropship. Abrindo sua loja digital com e-commerce e focando essa loja para o dropship, mudando para o dropship. É muito parecida, porém, só que em vez de você ter seu próprio estoque, o dropship você vai usar o estoque do seu fornecedor. É isso mesmo, você vai achar um fornecedor de peça automotiva e você vai vender, mas quem vai enviar é o fornecedor, tá certo? E como faz isso? Você vai ter que assistir o podcast para saber, tá certo? Então, pode contar que vai ser muito conteúdo top sobre isso e esteja nesse podcast que você vai entender e vai abrir a sua loja e vai começar a trabalhar e já tu vai sair do teu trabalho aí, carteira assinada, vai dar tudo certo. E quase finalizando, temos uma das profissões que hoje é profissão do digital. Não tem como negar, não tem para onde fugir. É o tal do influenciador digital. Cara, como isso cresceu, ainda mais nos últimos 3, 4 anos. O que é um influenciador? É aquele blogueirinho que coloca a cara no Instagram? Isso, esse mesmo. Às vezes pode ser você. Mas por que influenciador? O que o influenciador faz? Ele influencia pessoas. Influencia pessoas a fazer o quê? Tomarem atitudes. Infelizmente, alguns estão influenciando pessoas a tomarem atitude errada com jogos de azar, jogos de aposta. Não é nem fazendo a pessoa tomar atitude errada, porque a pessoa toma atitude se ela quiser. Mas normalmente o influenciador ele leva a pessoa a ter alguma atitude, a comprar, a fazer hoje, por exemplo, época de reality shows como Big Brother, A Fazenda, entre outros reality shows, os próprios influenciadores influenciam no voto daquela pessoa que quer que saia. Então o influenciador está muito poderoso hoje. Pode ver que a maioria dos caras, você vê, ele bateu 30, 40, 50 mil seguidores no Instagram, tu já vai ver que ele já está incentivando uma marca, ainda que seja pequenininha, às vezes seja um dentista ali amigo dele, ainda que seja uma lojinha de suplemento, cara, mas se ele está sendo patrocinado por aquela marca, é porque ele está influenciando. E detalhe, os maiores influenciadores hoje, cara, os contratos deles são de 8, 3, 5 milhões. Uma marca pede, a Philips paga aí o Felipe Tito milhões, ele não revela o valor, mas patrocina milhões para ele por mês para ele divulgar a marca. E não é divulgar a marca, gente, compra a Philips, não. É ele se barbeando com o barbeador da Philips. É ele depilando lá o braço, o peito, com um depilador, com um aparador de pelos da Philips. Então, ou seja, qualquer forma de influenciar, de te incentivar a comprar algum produto ou tomar alguma atitude ou decisão, é um papel de influenciador. E essa profissão tem subido muito. Por isso que é muito interessante você ter seguidores reais e seguidores que você influencia aquelas pessoas. Porque tem muita gente que é ligada com número, não, quantidade de gente. É legal? É bonitinho. Antigamente tu tinha que ter uma quantidade para ter aquele selinho azul do Instagram. Hoje em dia não, tu paga R$50 por mês, aquele selinho azul aparece lá. Mas era um mérito para a pessoa ter milhares, milhões de seguidores. Mas o importante hoje é você ter seguidores fiéis, que você fala e o cara compra. Você incentiva, o cara vai lá e faz aquilo que você está incentivando. Esse é o influenciador real. E onde esse cara ganha dinheiro? Quanto mais audiência esse cara tem,
mas vai chamar olhares de pessoas para patrocínio. Então o influenciador ele faz muito isso, ele usa a audiência que ele tem e assim ele consegue influenciar e atrair olhares de patrocinadores. Por exemplo, Carlinhos Maia, Patrícia Ramos, o Whindersson Nunes. Cara, esses caras batem 2, 3 milhões de visualizações no story todos os dias. A ordem que esses caras dão, cumpre. O que eles botar um arroba lá, eles marcar um arroba, vende. Então, cara, é influência. O poder hoje da internet é o poder da influência. Se você tem influência, você vai ser visto por marcas, e seja lá o que for. Às vezes você é uma mamãe, posta lá conteúdo do seu filho e uma marca de roupa infantil, de produtos infantis, quer te patrocinar devido à sua audiência. Então o influenciador hoje ele é uma profissão. Não tem para onde fugir, aceite você ou não, o influenciador digital ele é uma profissão e que paga muito para isso. Teve uma criança de 11 anos faturando milhões, ou seja, se aposentou o pai só porque ela é influente na internet. Então esse é o poder da influência. Não tem idade, não tem gênero, não tem cor, não tem religião, não tem nada. O influenciador ele é um influenciador e ganha muito dinheiro com isso. Vamos colocar o último, mas eu vou falar de 2 nesse último. É o desenvolvedor web ou, para alguns mais próximos, conhecido como web designer. Eu vou falar de 2, do web designer e do programador, que tá junto, esse a gente colocou na pauta agora, que provavelmente vão ser as mesmas entrevistas, ou junto com outro que for nesse podcast. Mas o web designer é praticamente o cara que monta o site. Eu não te falei lá na parte do e-commerce e do dropship que teria um cara para te ajudar a criar o site? Ele faz isso. Não somente loja virtual, mas ele cria landing page, ele cria sites institucionais, ele cria várias páginas de web, ele faz muitas coisas voltadas para uma loja, para um perfil na internet. Então o web design ele é praticamente o criador de site. Antigamente ainda, o cara ele fazia um site lá, digitando códigos de HTML, um montão de coisa para cima e para baixo. Então, com esses aplicativos e sites que os caras têm hoje, eles conseguem criar muito mais rápido e até muito melhor do que antes, que era muito código, era muitas coisas como eu acabei de falar. Mas o web designer hoje, cara, ele é muito importante para o seu negócio, muito importante para a sua empresa e você também ser um web designer, porque sempre vai ter alguém precisando de você. O web designer hoje ele consegue ganhar por demanda coisas assim, de serviço de um mês, um salário de um mês de uma pessoa, ele consegue ganhar em 5 dias, 2, 3 dias, dependendo do projeto. Então assim, é uma profissão lucrativa, é uma profissão muito boa e uma profissão essencial. Todas essas que eu falei até agora são profissões essenciais para o digital. Ou que não seja para o digital, mas até para o off também. Não tem conversa. Por exemplo, o copy você pode usar no off, você pode usar ali o desenvolvedor web e também tem outro desenvolvedor que é o programador. Ele também é um cara que hoje ele é muito requisitado no Brasil. Por exemplo, o Brasil tem menos de 30 mil programadores hoje, profissionais. Cara bom que programa. Tem menos de 30 mil. Ah, então como é que aparece tantos? O que tem que fazer quando não tem na tua casa? Você tem que procurar fora. Então, normalmente, o Brasil importa aí, modo de dizer, desculpa, muitos programadores do Japão, Estados Unidos, muita galera de fora. E outro detalhe também principal, alguns programadores bons do Brasil que se formam no Brasil, eles vão para fora também. Porque o mundo hoje, tudo precisa de um programador. Mas o que faz um programador? Entre tantas coisas, é um cara que cria aplicativos, ou cria aplicativos do zero, ou cria aplicativos dentro de um site, ou qualquer coisa. Por exemplo, você hoje passa no supermercado, a pessoa já pergunta, vai colocar um aplicativo no mercado? O iFood é um aplicativo. Tudo que é aplicativo foi criado por um programador. Então, é o cara que ele vai trabalhar em diversas áreas, vai fazer o que quiser. O que quiser fazer, o programador ele faz. Não é um trabalho tão rápido, mas é um trabalho muito lucrativo, dependendo do projeto. O cara ele demora um tempinho para fazer, mas ele entrega, ele consegue criar automação, ele consegue criar todo o planejamento, consegue criar planilhas, consegue criar blocos de nota, ferramentas de texto. O cara consegue fazer tudo. Jogos, então, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma profissão muito valorizada hoje, que também tem uma porta de entrada bem ampla, não tem nenhuma barreira, pode entrar em qualquer idade, qualquer um, que deixe de ser qualquer um, é claro, pode virar um programador ou trabalhar nessa área. Tem amigos que já começaram a fazer antes dos 50, tem amigos que já começaram a fazer depois de 50. Só basta você querer aprender. É fácil? Não, como nenhuma das outras profissões. Mas o web designer, desenvolvedor web, ou o próprio desenvolvedor mesmo de aplicativos que a gente chama de programador, são profissões que são necessárias. Programador então você que é bem jovem, você que é novinho aí, cara, uma das profissões que eu te indico a iniciar é o programador, que pagam muito bem.
A galera paga muito bem para ter. Ou você pode trabalhar para uma empresa e ficar naquela empresa ali trabalhando, que vai ser um salário bem alto já, ou você pode trabalhar por projetos, que você vai ser procurado. Só basta você ter um cadastro ali no LinkedIn ali, que você vai ver que o que não vai faltar são pessoas te procurando, porque são serviços caros. Quer ver, por exemplo, você já ouviu falar de alguma dessas jogos de aposta esportiva, jogo de tigrinho, de um montão de coisa? São programadores que fazem e cada dia vai aparecendo um novo. Então tem programadores fazendo de tudo quanto é jeito, vários aplicativos, vários jogos, várias ferramentas para trabalho, criação de sistemas. Então o programador, o desenvolvedor web, cara, são os caras essenciais para o dia de hoje. Então faça isso aí. Hoje em dia também os desenvolvedores web estão com agenda sempre lotadas, sempre tem clientes trabalhando com eles. Programadores, então, mais ainda, entendeu? O que você pensar, o cara consegue fazer. Então é muito legal. São profissões que você precisa aprender. Então, já finalizando aqui, terminando esse pequeno bate-papo, que já é o episódio 1 da nossa temporada de podcast de especialistas. Então eu peço que você acompanhe com a gente. Eu vou estar como host, eu vou estar como entrevistador dessas pessoas, mas pretendemos aqui trazer todo o conteúdo para você de forma bem clara e objetiva. Não vamos esconder nada, não é nossa intenção, é falar tudo que for necessário. Infelizmente não é ao vivo para você fazer perguntas ao vivo, mas aquilo que for necessário, as maiores perguntas, as maiores dúvidas eu vou estar trazendo sempre, porque eu ouço muita gente. Então eu vou trazer, vou perguntar a esses profissionais, vou perguntar a essa galera e vou tirar todas as suas dúvidas. Aqui não tem groselha, não vai ter ninguém falando, escondendo nada. Tudo aquilo que for necessário a gente vai falar e vai te explicar e você vai entender o outro lado dos profissionais que trabalham. Primeiro vieram os donos de agência, os caras que mandam, que administram aquela empresa. Agora você vai escutar o profissional que trabalha ao lado desses donos de agência, que são ferramentas essenciais. Na Lâmpago temos quase todas essas profissões que nós citamos aqui. Temos quase todas. Algumas, muitas vezes requisitamos algumas delas por demanda. Então quando tem uma demanda a gente contrata algum deles ou terceiriza o serviço e tá sendo muito legal. Mas fica aqui com a gente, né, que essa segunda temporada vai ser muito top, vai ser muito esclarecedora para você. Então se você gosta da Lâmpago, se você gosta do nosso conteúdo, não deixa de comentar, não deixa de curtir e não deixa de seguir. Envia esse podcast, envia esse monólogo aí que eu fiz para você, envia pro seu amigo, porque você acha que precisa de arrumar uma profissão, você escutou, manda para aquela menina aí, social media, tu não tava procurando sobre isso aí, vamos falar sobre isso. Fica ligado no Estúdio Lâmpago, fica ligado no Lampaguejando, tudo que for da Lâmpago, fica ligado que traremos muitos conteúdos importantíssimos para você que quer ingressar no marketing digital ou você que já está no marketing digital e quer alavancar mais seus negócios e abrir seus horizontes para assim você aprender um montão de coisa aí com a gente.